como as nossas irmãs também. Mais algum aviso? Não, irmão Henrique? Vamos aguardar a santa palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus. Bom, Samuel. Santo Deus. Senhor Jesus Cristo. Tem misericórdia. Aleluia, Jesus. Sim, próxima sexta-feira, dia 9, irmão Cosmo? Dia 9, inicia a live de estudo bíblico. Logo em seguida, o culto que o irmão N atende às sextas. Então, acaba o culto, às 9h30 da noite, começa a live de estudo bíblico para a nossa irmandade, para todos nós aprendermos um pouquinho do Senhor. O irmão Cosmo vai ministrar essas lives aqui da igreja para nós, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para toda a igreja, e o chat vai ficar aberto para mandar de discutir, perguntar, conversar, aprender um pouquinho do que é bom. Diz que sexta-feira é o dia da maldade, vai ser o dia do aprendizado da palavra de Deus para nós, né? Então, se você tem algum compromissinho, alguma baladinha, algum happy hour, trata de ficar na sua casa e aprender a palavra, porque senão Deus vai pegar você. Vai pôr você num lugar bom. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. A palavra que Deus pôs no coração. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Tá ok? Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus. Andar de ouço com bastante atenção, que essa palavra, só a leitura já fala tudo que nós precisamos. Sexta carta à igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz, o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, é uma palavra bastante conhecida, que a Irmandade já conhece. Bonita de ouvir. Se houvesse, eu nunca fiz essa medição, essa aferição. Não saberia dizer para os irmãos como é isso. Mas se houvesse um grau de dificuldade de pregação na palavra, essa seria uma palavra fácil. Não é o meu caso, que para nós, né, irmã, todas são difíceis. Porque nós não estamos falando para uma plateia qualquer. Nós estamos falando para servos e servas de Deus. Para pessoas que, mediante o que sair daqui, vão tomar decisões, vão tomar diretrizes na sua vida, vão depositar suas esperanças, os seus sonhos. E uma pessoa que perde as esperanças, ela fica com muito pouco ao que mais perder. A palavra de Deus é sempre santa, é sempre pura, e ela tem sempre o seu real efeito na vida da igreja. Para ouvir, ou então, se fosse o caso, para pregar, é boa, é bonita, mas eu posso imaginar para João, não deve ter sido fácil de escrever. Exilado, sozinho, ameaçado, subjugado naquela ilha, precisava, a pior coisa que uma pessoa, a coisa mais difícil de uma pessoa perder
é a sua liberdade, o seu direito de ir e vir. Está na Constituição. É bem primeiro, é bem primordial. E às vezes, irmãos, ou na maioria das vezes, é nesses momentos de exílio, nesses momentos de aflição, de tristeza, de desolação, que saem algumas pérolas de Deus para nós. Se os irmãos pegarem o nosso hino 52 do nosso inário, ele foi escrito dentro de um quarto escuro, por um músico, um encarregado regional, com a mais profunda depressão. Se os irmãos lerem a letra desse hino, depois, dá para mudar aí, Bruno, não tocar ele no final? Tem a letra dele aí, né? Muda para o 52, o último. Só quem passou por isso sabe o quanto foi difícil. É lindo, a letra é bonita. Para nós cantarmos, todo mundo chora, todo mundo se emociona porque é bonito. Mas no dia que ele estava lá no quarto escuro, não deve ter sido bom. Não deve ter sido bom de escrever. Glória a Deus. E às vezes, irmãos, nós perguntamos a Deus, por que, Senhor? Nós queremos, na verdade, às vezes nem é a resposta. É um alívio daquela dor. Eu sabendo por que eu estou passando isso ou aquilo, eu pelo menos tento me conformar, porque quando você não tem uma explicação, você fica num espírito de inquietação. Por quê? Por quê? O que eu fiz de errado? O que aconteceu? Por que eu estou passando isso? E o Senhor te diz, em meio a tantas... Irmãos, Deus está aqui junto de nós, irmão. Em meio a tantas perguntas que você tem feito, a tantos questionamentos, eu vou te responder, te diz Deus, uma pergunta que você não fez. O Senhor diz a todos nós, eu amo a tua alma. Eu amo a tua vida. Eu amo você. Eu amo o que é teu. Eu amo a tua casa. Eu amo os teus filhos. Eu amo os teus bens. Tudo que é teu é meu. Fui eu quem te deu. E esse momento, esse deserto que você está passando, que você está enfrentando, ele tem um motivo. E o seu porquê é respondido agora. É para a glória do nome do nosso Deus. Glória ao nome do Senhor. É para a glória de Deus em você, para a glória de Deus na tua casa, para a glória de Deus na tua vida. E há portas que Deus fecha, há portas que Deus abre, há portas que nós fechamos e depois Deus abre, há porta que nós abrimos, depois Deus tem que fechar. Às vezes abrimos portas para o pecado, abrimos portas para a fraqueza, e o Senhor vem sorrateiramente e fecha, para que ela não se torne a abrir. Irmão, irmã, a tua vida está na mão de Deus. Glória a Deus, quem dera, irmão, nós tivéssemos a fé, que acho que é o primeiro tema, né, irmão Cosmo, do estudo sobre a fé. Quem dera que nós tivéssemos a fé, essa fé que nos vai ser ensinada nos próximos dias. A palavra diz que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, os irmãos lembram da campanha do grão de mostarda? Ainda ontem levei a Helena no primeiro aniversário dela, primeiro encontro social dela, da companheirinha dela, outra Helena, filha da irmã Claudinha com o irmão Washington. E ainda na hora da oração lá agradecemos, Senhor, essa Helena é um grãozinho de mostarda, porque ela fez aquela campanha do grão de mostarda, ela não podia engravidar, e ontem nós celebramos o primeiro ano da Helena de vida, glória a Deus nas alturas. Irmão, se tivéssemos essa fé, todos esses medos, todos esses anseios, essas dúvidas, elas fugiriam de nós. Mas eu não sei também, irmão, com a nossa razão humana, com a nossa capacidade humana, se tivéssemos essa fé poderosa que a palavra propõe, certamente nos afastaríamos de Deus e só viríamos na hora que precisássemos, e a fé seria o condutor do nosso milagre. Fica sabendo de uma coisa, a tua vida está na medida certinha. Deus te dá a porção certinha que você precisa. Não te deixa rico para não ser soberbo, nem miserável para não ter que mendigar o pão, mas te dá a porção costumeira. E eu tenho certeza que todos os que estão aqui essa manhã e os que estão assistindo pela live poderão dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus, porque Deus tem suprido a minha necessidade, Deus tem aparecido na minha vida na hora certa, e o Senhor manda essa sua palavra para te dizer: eis que diante de ti eu pus uma porta aberta.
e ninguém a pode fechar, pois tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E o Senhor te diz, eu venho essa manhã por essa palavra, retribuir a tua fidelidade, e te dizer com todas as letras, a porta que eu abro, ninguém fecha. Senhor, eu estou com dúvida. Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu não sei se devo ou não devo fazer. Já era tempo de você saber as decisões a tomar, porque você me conhece, te diz Deus desde sempre, mas não tem problema. Você pode se cansar de orar, mas eu não vou cansar de dizer que sou Deus na tua vida, e que a porta que eu abri ninguém vai fechar. Senhor, mas se tiver um laço, o Senhor é aquele que te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Se tiver uma maldição contra a tua vida, pelo poder da palavra, ela se torna uma benção, irmão. Mas se quiserem meu mal, Senhor, podem querer o quanto for. A palavra diz que pode se juntar ao ajuntamento dos malfeitores no inferno contra você. Eu quero o teu bem. E o que prevalece é a luz ou as trevas? É o bem ou o mal? É Deus ou é o adversário? É Deus quem prevalece na nossa vida. Senhor, mas esse quer meu mal, aquele quer meu mal, o outro está fazendo alguma coisa contra mim. Irmão, deixa fazer o que quiser. Sobre a tua vida tem uma bênção. E não é só para você. É para os teus filhos, para os filhos dos teus filhos e para os filhos dele também. E toda a tua geração será bendita na terra. Dá para você dar um glória a Deus essa manhã, irmão? Será que a igreja já acordou para participar da palavra? Então toma posse da tua bênção, pega a palavra, pois o que Deus abriu, Satanás nenhum vai fechar. Glória a Deus. Seja na saúde, seja na família, seja no ministério. Nós, quando passamos essa turbulência algum tempo atrás aqui na CCA, o Senhor vai acabar tudo. Como vai acabar? Se a árvore que o Pai plantou ninguém arranca, e a obra de Deus não está na nossa mão, a obra do Senhor é Ele quem cuida. Assim é na tua vida, assim é no teu trabalho, assim é nos teus estudos, assim é nos teus projetos, assim é na tua empresa. Onde tiver a tua mão, tem a minha mão. Eu não te prometi uma bênção de uma semana, de um dia, nem de um mês. Eu te prometi uma bênção de vida eterna. De vida eterna, irmão. Não é por agora, não tema. Você está passando algum medo, por alguma perseguição, por alguma coisa, o Senhor te diz essa manhã, aquieta o teu coração, pois eu estou trabalhando ao teu favor, e não do teu inimigo. Do teu favor, porque Deus, quando tem obra para fazer, irmão, vem muita guerra, vem muita luta. Quando Deus tem uma vitória para dar, nos dias que precedem essa vitória, as coisas apertam de todo lado, porque o adversário vê que já perdeu. Então ele vai tentar de todas as formas destruir, ele vai tentar de todas as formas fazer você desistir. Ele não pode tirar a bênção da tua mão, mas ele pode te fazer largar ela. Não é para mim, eu não consigo, eu sou incapaz, eu não posso, eu não tenho capacidade. É verdade, irmão, mas você tem uma escolha de Deus na tua vida, e Deus capacita aqueles a quem Ele escolheu, e o Senhor te diz, você é um escolhido de Deus na terra. Você é uma escolhida de Deus na terra. Senhor, vai acabando 2020 e vem o 2021 e eu estou vendo que a coisa vai ficar pior. Vai ficar pior? A minha bênção está sobre a tua vida. Meu Deus, irmão, quero a Deus que essa palavra seja comigo, com a minha esposa, com meus filhos. A minha bênção está sobre a tua vida, a minha mão está sobre a tua cabeça. O adversário está rosnando, está latindo, está rugindo, está miando, está cacarejando, está fazendo o que quiser, mas a minha palavra está sobre a tua vida. Abre a tua boca e dá um glória a Deus com alegria. O Senhor te diz, o que eu vou fazer é para confundir o inferno. O barco está balangando, vai cair, Senhor, vai virar, a canoa vai virar. Não vai virar, porque o Senhor do barco, o Senhor do mar está contigo. Fica firme, não volta atrás, continua no teu propósito. Eu vou abrir porta, vou abrir janela, vou arrancar parede, vou abrir estrada, vou abrir o mar, vou abrir picada, vou afugentar o diabo, mas a tua bênção vai chegar. Mas tem que crer, irmão. Pelo amor de Deus, tem que crer na palavra. Bendito seja Deus. Tem que confiar no Senhor e crer de todo o teu coração. Irmão, não deixa o inimigo entrar na tua casa, irmão. Não deixa o adversário entrar no teu casamento.
Não deixa o adversário destruir o que Deus está construindo. Se você veio aqui essa manhã, ou está aí na live essa manhã com algum propósito de destruição, de separação, de alguma coisa ruim, em nome de Jesus Cristo, volta atrás. Que o inimigo quer fazer você largar a tua bênção. Ele está te convencendo, ele está jogando, minando na tua mente. Larga, deixa, desiste. E quando você fizer isso, você perde a bênção. E ele vai te mostrar ele com a bênção na mão. Falou, achado não é roubado, quem perdeu é relaxado, né? O que a molecada diz. Você largou, agora é meu. E aí só vai restar para você choro e tristeza. Fica firme no Senhor. Resiste ao diabo e ele vai fugir de ti. Se a Irmandade crê, muito bem. Se não crê, eu creio. Eu vou levar minha bênção. Essa manhã o Senhor está repreendendo um monte de espírito imundo na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu casamento, no teu trabalho. Ida e amuia lá, sali canta la maia. Úria santo é o Senhor. Aleluia! Esse mês de outubro vai começar diferente para você. Vai chover na tua horta. A chuva temporã e seródia vai vir. Glória a Deus. Avisa amanhã no teu trabalho. O Senhor vem chegando com uma grande bênção. Porque tendo pouca força não guardaste a palavra da minha paciência. Você não é crente de carro novo, você não é nem crente de charrete, nem de bicicleta, nem de pé, você é crente de vida eterna, e por causa da tua fidelidade, tem uma bênção muito grande sobre a tua cabeça, uma bênção muito grande sobre a tua casa, sobre a tua família. Avisa lá ainda hoje se puder, o Senhor vem saltando sobre os outeiros com a bandeira de vitória. Quando vinham nas colinas, principalmente em Jerusalém, quando o rei Davi voltava da guerra, eles olhavam para cima dos montes. Por isso ele também escreveu, elevo meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? Olhando vinha-se o exército, vinha voltando da guerra. E quando, Alamaia, canta Jesus, aleluia. Eles olhavam, irmão, e quando viam eles voltando, dependendo da bandeira que estava hasteada, aqui debaixo da cidade a festa já começava. Levava meio dia para eles tornar a chegar, de tão longe que estava, porque eles já viam uma bandeira de vitória, e o povo já começava a festejar, já começava a assar os animais, já começava a fazer festa, as mulheres pegavam os tamborins e cantavam e dançavam, porque o rei vinha voltando com vitória. Irmão, pela fé, olha para o monte que é essa palavra, e veja uma bandeira de vitória na tua vida. Vai levar um meio-dia, um pouquinho para ela chegar na tua casa, mas já pode festejar. Avisa lá o povo, é vitória de Deus na nossa vida, é vitória de Deus na nossa casa, é vitória de Deus na igreja de Deus, irmão. Não escapa um, avisa as irmãs lá na cozinha, que Deus vem chegando com vitória lá também. Recebe, irmão, a virtude de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Recebe a unção da palavra de Deus na tua vida. Recebe a libertação agora. Esse espírito que te acompanhou até aqui vai cair agora, no nome do Senhor Jesus. Haja paz na igreja. Aleluia. Haja paz, irmão. Haja paz na igreja de Deus. Senhor, eu estou aqui só o caco, só o pó. Não tem problema. Do nada Deus faz tudo. A vida te deu uma rasteira, não foi? A vida te passou a perna, você caiu, não caiu? O justo cai 7 vezes Deus levanta. Alamaia, Jesus. Senhor, eu fiz alguma coisa, falhei em alguma coisa, não tem problema. Sai errado para você, mas para mim sai certo. E o Senhor te diz, porque eu te amo. Olha, irmão, não vai prestar, viu, ele? Porque eu te amo. Eu vou fazer as coisas sair direitinho. Sabe aquilo que está anotado no papel? Sabe aquele projeto do papel? Não rasga. Não joga fora, não usa Radex, não muda de folha, é daquele jeitinho que está lá, é o que eu vou fazer na tua vida. Você não sabia, mas quem pegou tua mão para escrever aquele papel fui eu. Aquilo era uma profecia da tua boca para a tua vida. Se tem um crente aqui, pode crer, irmão, pode dar glória a Deus. Não muda, Senhor, vou fazer um ajuste aqui no plano. Não, eu não faço ajuste, eu não dou jeitinho, eu entro e não peço licença. É igual
autobahn na Europa, nos Estados Unidos. Se tiver morro, passa por cima, passa por baixo. Se tiver rio, passa por cima, passa por baixo, mas não faz curva, não muda. O meu projeto não muda. Se tiver montanha, nós vai passar. Se tiver rio, nós vai passar. Se tiver fogo, nós vai passar. Se tiver demônio, nós vai passar. Recebe força em nome do Senhor. Passa. Continua, engata aí o teu carro e vai para frente. Pega o teu barco nesse rio da vida e vai para frente. Você já tem o destino. É lá que você quer chegar? É lá que eu vou te levar, diz o Senhor. E aqui, irmão, está aberta a porta da palavra. Espero em Deus que toda a irmandade creia na palavra. E que se entregue à palavra e diga: Senhor, eu quero tudo e mais um pouco que tu tiver para me oferecer. Senhor, eu quero sim bens materiais, mas quero também sentir a tua virtude, sentir a tua glória, sentir a tua presença. Não põe pressa em Deus, deixa Deus operar. Senhor, se não for assim, eu vou largar a mão. Não faça isso, não seja intransigente. Se não for assim, você continua orando. Aí quando você for ver e não for assim de novo, você continua orando. E você continua orando. E você continua orando. Porque oração, irmão, derruba qualquer barreira na nossa vida. A oração derruba qualquer espírito, qualquer mal, qualquer coisa que se levantar contra nós. E o Senhor te diz: as tuas orações estão guardadas no memorial de Deus. Cada uma delas. As que você faz no volante, a que você faz no escritório trabalhando, a que você faz na tua casa, irmã, a que você faz dentro de um avião, a que você faz na hora de deitar, que às vezes a coragem não dá para ajoelhar, deita no travesseiro, fala meia dúzia de palavras e dorme, está tudo anotado. E eu gosto tanto de você, que eu vou fazer realizar cada um dos teus pedidos. E aqui, irmãos, finalizando a palavra, João passou tudo o que nós vimos, mas resistiu ao Senhor. Escreveu o Apocalipse, teve revelação. Você não percebeu, irmão, que nessa tua prova você é mais crente do que antes? Você notou isso? Que antes, por muito menos, você largava tudo e ia embora? Que por muito menos você já tinha desistido? De quantas igrejas você já passou até chegar aqui? Meia dúzia? 15? 50? Não dá, eu saio, não dá, eu saio. E agora o adversário está te martelando e você está igual massa de pão. Quanto mais bate, maior você fica. Quanto mais bate, maior você fica. Senhor, não reda o pé. Se é por fé, se é por teimosia, eu não sei, mas daqui eu não saio. E o Senhor te diz: ninguém, não nasceu espírito estranho para tirar minha mão de sobre a tua cabeça, de sobre a tua vida, de sobre os teus filhos. Então, irmão, preparemos-nos. Eu tenho uma pergunta, irmandade, a fazer. Nós veremos daqui os próximos dias os meninos atender os cultos de jovem. Será, irmão, que nós queremos os nossos filhos aqui pregando a palavra de Deus? Pensou o Enzo pregando a palavra? A Helena pregando a palavra? O Caio, a Bia? Já pensou, irmã? O Gabriel, a Isis? Quer, irmã? Os teus filhos pregando a palavra de Deus? O Yuri, já pensou? Eu quero, irmão. E hoje Deus manda fazer uma promessa aqui para esse povo que está aqui, para você que está assistindo aí na live. A tua casa será chamada casa de oração. A semente que você está plantando dentro da tua casa é boa, é tão boa, que ela vai dar 100 por 1. Vai chegar o dia de você ver gente comer da boca dos teus filhos, de Deus usar, e você sabe que é verdade, porque da boca deles você já tem comido. Você já tem comido. Glória a Deus. Um dia o Caio subiu em cima de uma caixa de sapato, tão pesado que ele era. Quem vê o Caio agora, o tamanho do Bruno, e estava lá pregando, fingindo que hoje ele nem falar não fala, que ele é muito tímido. E eu estou sentado no sofá e ele está lá que prega, e glória a Deus. E uma hora eu pegava o véu da mãe, outra hora eu pegava o meu sapato e prega. E eu estou ali no sofá vendo ele brincar e falo: meu Deus, quanta prova, quanta luta. De repente eu pensei, ele vira para mim, tinha uns 4 anos, pôs o dedinho na minha cara e falou: papai, tem prova, tem luta, mas tem vitória. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Irmão, tem prova, tem luta, mas tem vitória na tua vida. Se prepara, enquanto
Enquanto você está aqui, eu estou fazendo uma visitinha na tua casa. Eu estou fazendo uma visitinha na casa dos teus filhos, da tua família. E o que Deus está abrindo por essa palavra, nunca mais se fechará na tua vida. Dá glória a Deus, irmão. Ensurdece o inferno com glória que sai da tua boca. O que começou hoje é só uma pontinha do que você ainda vai abraçar na tua vida. O que você está vendo hoje é um pouquinho do que você vai abraçar. Te diz Deus, prepara a tua casa, firma bem as tuas estacas, amplia o lugar das tuas habitações, porque a bênção vai vir pelo céu, pelo telhado, pelo chão, pela parede, pelas portas, pela janela. É tempo da igreja de Deus cantar, irmão. E eu quero estar vivo para ver essas bênçãos. E elas vão ser logo, dentro em breve. E o povo de Deus vai glorificar o Senhor. É a palavra, Deus seja louvado. Nosso irmão N vai vir agradecer o culto para nós. E nós vamos ajoelhados buscar a Deus em santa oração. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor, aleluia. Glória ao Criador, bendito é o teu santo nome, Senhor, aleluia. Altíssimo, glória soberano Deus, Pai aleluia, de infinita misericórdia, outra vez nos encontramos aos teus pés, agora em ato de agradecimento, Senhor, por esse culto que foi aberto em nome e em memória do teu Filho Jesus Cristo. Graças te damos, Senhor eterno, porque o teu poder, a tua virtude, o teu Espírito está no meio de nós, Senhor. Graças te damos pela aula de música, graças te damos pelo bom comparecimento da Irmandade, graças te damos, Senhor eterno, pelas famílias, pelos nossos irmãos, irmãs que estão nos acompanhando até esse momento na internet. Graças te damos, Senhor, pelas ofertas. Nós te somos gratos pelos conselhos, Senhor, e maiormente te agradecemos pela tua santa e bendita palavra. Ó Deus de misericórdia, tu és um Deus, Senhor, que é sobre todas as coisas, que sonda os corações e as mentes, Senhor. E hoje tu abriu a nossa vida, aleluia. Tu abriu, Senhor, o intento do nosso coração, tu é conhecedor. Senhor, por esta oração, por este culto, por essa palavra, nós já estamos, Senhor eterno, declarando a nossa vitória, aleluia. Ó Pai de misericórdia, repreende o devorador das nossas vidas, pelo amor do teu santo nome. Aonde há perturbação, enfermidade, causa perdida, Senhor, repreenda, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Ó Deus de piedade santa, esteja conosco, Senhor, não só no decorrer desse culto que ainda não terminou, mas esteja conosco na multidão da tua misericórdia, todos os dias das nossas vidas, pelo amor do teu santo nome, velando, Senhor, pelo cumprimento da tua boa obra em nós. Ó Deus de piedade santo, nas Escrituras há o registro que o teu Filho Jesus Cristo, Senhor, para dar o exemplo do teu poder e da tua glória, passava nas cidades e ia curando os enfermos, Senhor. Agora a tua casa, Senhor, os teus filhos já legitimados no sangue do Cordeiro, que trouxe aflição, enfermidade e causa na tua casa, Senhor. Nós, Senhor eterno, por essa oração, aleluia, nós já declaramos a cura, a libertação, aleluia, a situação resolvida no nome de Jesus Cristo, Senhor. Ó Deus de piedade santo, graças te damos por tudo. Ainda esteja conosco com o teu Filho que procederá com o Senhor, com o círculo de oração. Esteja conosco, Senhor, e aonde tem as causas impossíveis, trabalha pelo amor do teu santo nome. É o que te pedimos, rendemos-lhe graças por Cristo Jesus, o nosso Senhor, que vive para sempre. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória, glória, glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus eterno. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus santo, Deus poderoso. Deus seja louvado, irmãos. Amém.